É a TV PCI transmitindo da Escola Estadual Dr. Júlio Mesquita. Estamos aguardando a chegada do deputado José Antônio Barros Munhoz para acompanhar a votação nesta eleição de 2012. Só para lembrar, estão concorrendo os candidatos Alberto Mendes, Manuel Marques e Paganini. O que é essa emoção de estar vivendo mais uma eleição de Itapira e com a perspectiva de ter Paganini eleito até às 19 horas? Bem, a gente, em primeiro lugar, espera que isso aconteça. Torce, reza para que isso aconteça, mas até por prudência a gente aguarda o abrir das urnas e ouvir a voz do povo, né? Mas é uma sensação muito fantástica, extraordinária. São, afinal, 36 anos que eu participo das minhas eleições, das eleições depois que eu fui candidato a primeira vez, né? Na verdade, já participo de eleições há mais tempo. A que eu me lembro que participei a primeira foi em 55, portanto, há 50 e tantos anos atrás. Foi uma eleição em que meu pai foi candidato, eleição em que ele ganhou do Sóstenes Vasconcelos. De lá para cá acompanho a vida política de Itapira com muita intensidade. E uma alegria de ver uma campanha se desenvolver, pelo menos de nossa parte, de alto nível, sem qualquer tipo de ataque, sem qualquer tipo de baixaria, né? Muito pelo contrário. Nós agimos com moderação, com respeito aos adversários, com respeito à população, sobretudo. E o que eu tenho a enaltecer é que nós formamos um grupo extraordinário, eu chamo de o melhor grupo da história política de Itapira. 80 candidatos a vereadores, todos trabalhando de uma forma unida, como eu nunca vi na minha vida política, e 2 candidatos extraordinários para os cargos majoritários. O Paganini e o Dado deram demonstração de como se faz uma campanha com amor, com dedicação, com trabalho, sem cansaço, sem preguiça, né? Trabalharam herculeamente, né? Dignificaram realmente o apoio que receberam maciçamente dos companheiros. Então foram candidatos que eu diria que honraram as posições que ocuparam e fizeram jus às candidaturas que levaram adiante. E agora é aguardar 5 horas, ver a abertura das urnas, com muita esperança e com muita expectativa. E o deputado esteve envolvido com várias campanhas aqui da região. Como é que está essa expectativa? Olha, muito positiva. Eu acho que Mojimirim é mais difícil para nós. Nós enfrentamos lá um adversário estranho, né? Muito mais poderoso do que o próprio adversário, que é o Ministério Público, né? Quem interferiu no processo eleitoral de Mojimirim foi o Ministério Público. Mas Lindóia também é uma eleição bastante disputada, Socorro é uma eleição bastante disputada. Acredito que em Amparo vamos ter uma grande vitória, acredito que em Pinhal, embora não seja o candidato do PSDB que eu apoie, seja a candidata do PMDB, também acredito que vamos ter uma grande vitória. Enfim, Santo Antônio de Posse, um páreo bastante difícil, uma eleição indefinida, imprevisível. Então esse é o cenário. Conchal, acho que o nosso candidato perde. Enfim, é um panorama positivo. Arthur Nogueira, acho que o candidato que nós estamos apoiando também ganha. Enfim, um grande agora acontecimento realmente é a eleição de São Paulo, né? É isso que eu ia perguntar, essa virada do Serra. Eu estive lá de manhã, estive na casa do Serra, estava lá o governador Geraldo Alckmin, o Kassab, o Afif Domingos, o Alexandre Schneider, enfim. E todos, obviamente, comentando o que pode acontecer, né? É uma coisa, para nós, estranha, né? 3 candidatos chegarem em igualdade de condições, sem que a gente saiba quem vai efetivamente para o segundo turno. Não tem ainda uma posição concreta, né? A esperança nossa é que o Serra vá, e há muita gente que acha que vai com a Haddad, a maioria. E há quem acha que vai com o Russumano. Tomara que ele vá e Deus é que vai saber na realidade quem é que vai com ele, né? Mas o que eu sei é que se ele for, já me deram uma missão aí de comandar a campanha em Santo Amaro. Eu ajudei, participei, mas logicamente não comandei. E dessa vez eles vão designar alguém para comandar cada subprefeitura. E como eu fui de lá, e se acontecer de realmente ele ir para o segundo turno, como eu espero, nós vamos nos dedicar até o dia 28 à campanha dele lá em São Paulo. Agora o deputado permanece em Itapira aguardando a apuração. Permaneço e acompanhar o resultado de São Paulo e do Brasil todo aqui em Itapira. Uma coisa impressionante que eu gostaria de registrar é que, apesar de toda a evolução que nós já tivemos no nosso sistema político brasileiro e eleitoral, temos, por exemplo, o sistema de votação mais perfeito do mundo, né? Não tem no mundo um país que tem um sistema das urnas eletrônicas do Brasil.
que apure tão rápido, inclusive, as eleições como o Brasil. Mas, infelizmente, tem descalabros inconcebíveis. Imagine que numa cidade onde eu sou bem votado, Guaraci, perto de Barretos, o Jorge Levi, ex-prefeito, era candidato. E ele foi impugnado. Recorreu ao TRE de São Paulo, perdeu. Recorreu a Brasília. Ontem, ele decidiu retirar a candidatura e indicar o filho. E isso tem que ser feito, uma convenção, não é assim, retira no papel. Ele fez todos os procedimentos que tinha que fazer. Às 8 horas da noite foi julgado o processo dele e ele ganhou. Olha que barbaridade, quer dizer, a pessoa fica disputando a eleição o tempo todo, impugnada, portanto, chamada de caçada, né? Substitui a candidatura pela do filho e às 8 horas da noite, da véspera da eleição, tem a candidatura confirmada. E não valeu mais nada, ele não quis fazer alguma outra coisa, não pode fazer mais nada. Então são os absurdos, tanta gente disputando a eleição sem saber se é candidato ou não. Muito eleitor votando em candidato sem saber se ele vai poder ser eleito ou não. É o caso do nosso companheiro Celso Giglio, eu falei com ele hoje. Uma angústia terrível. Está na iminência de ser eleito prefeito de Osasco e não sabe se o voto a ele dado vai ser computado ou não, né? Então são absurdos que têm que ser resolvidos, né? Eu acho que a eleição, o candidato tem que ter a sua situação definida até antes da eleição, né? Não é possível que isso aconteça. Mas de eleição em eleição a gente vai melhorando, vai aprimorando e até chegar a um sistema democrático mais aperfeiçoado aqui para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, um grande abraço a todos.